Quero convidar todos para abrir a sua Bíblia na primeira carta de João, o capítulo de número 4. 1 João, o capítulo 4. E nós vamos ler juntos a palavra do Senhor, apenas os versos 8 e 9, inicialmente os versos 8 e 9. 1 João, capítulo 4, versos 8 e 9, eu gostaria de que a igreja me acompanhasse. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Vocês acharam? Vamos ler juntos? Não estou conseguindo ouvir a voz de vocês, só a minha. Vamos lá. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Pai querido, nós agradecemos o privilégio que nós temos de estar na Tua presença, de cantarmos louvores ao Senhor em gratidão pelo aniversário de Jesus, pelo nascimento do Senhor, pelo tempo em que o Senhor veio à terra, viveu entre nós e participou de todas as nossas nuances humanas. O Senhor Jesus tornou-se o nosso modelo de ser humano, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Nós te louvamos e nós pedimos que o Senhor nos abençoe nesta reflexão que vamos fazer da Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Tudo quanto o coral já cantou, fala por si mesmo, mas nós evidentemente temos que olhar para as Escrituras, porque é das Escrituras que nós temos esta revelação do que Deus pretende conosco. É na Bíblia que a gente encontra toda a informação necessária para que a nossa vida seja uma vida bem vivida na terra e seja uma vida com sentido, com propósito. Quando o apóstolo Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios, escreveu para uma igreja dividida, uma igreja com vários grupos diferentes. E ele sentiu muita necessidade de falar sobre o amor. Eu creio que esta é uma palavra que está na boca do povo. Os poetas cantam o amor, os cantores cantam o amor. E nós sempre imaginamos o amor como afeto, amor como um sentimento em que a gente se sente de alguma maneira atraído pelo outro, amor como se fosse alguma coisa que acontece com um relâmpago. E nós de repente nos apaixonamos pelas pessoas. Amor não é isto. Amor nunca foi isto. Amor sempre foi serviço. E o apóstolo Paulo, então, quando escreveu aos crentes coríntios sobre o amor, suas características, ele lembrou um detalhe interessante. Ele diz que na vida da gente, mesmo que a gente doe grandes somas de dinheiro, mesmo que a gente seja um benfeitor, mesmo que a gente seja uma pessoa notável pelas competências que tem em prol da humanidade, se a gente fizer sem amor, isso não vale. Não vale para Deus, não vale para a humanidade. Mas o apóstolo João não tratou o amor desse jeito. O apóstolo João tratou a respeito da origem do amor. De onde vem o amor?
O apóstolo João afirmou categoricamente que Deus ama. O apóstolo João demonstrou com toda clareza neste trecho que Deus tem objetivos com o seu amor. O seu amor não pode voltar vazio para Ele mesmo. E fica a pergunta: como é que nós respondemos ao amor de Deus? Vamos começar então analisando um pouquinho esse texto, que na verdade vai do versículo 7 até o versículo 21, mas nós não temos neste momento o interesse de ver o texto todo, porque senão a gente não sai daqui. O que nós temos é o desejo de pontuar algumas coisas que são importantes para nós lembrarmos hoje. Vejam só, é o apóstolo João quem no finalzinho do verso 8 diz assim: Deus é amor. A nossa confissão de fé, a confissão de fé de Westminster, vai dizer que Deus é muitas coisas, que vai dizer que Deus é muito grande, em todas as direções que a gente imaginar. Ele é um ser completo, e é um ser infinito. Então a completude de Deus, nós nunca saberemos quanto é, porque Ele é infinito. É como a matemática, ela nunca para. Se a gente quiser somar um número ao outro, a gente nunca mais vai parar de somar, porque sempre tem mais um, sempre tem mais um, sempre tem mais um. Deus é assim, Deus é completo, Deus é grandioso. Mas João aqui está dizendo que Deus é amor. Então, quando a gente pensa no amor, a gente não pensa simplesmente no gosto que a gente tem pelas pessoas, no carinho que a gente tem pelas pessoas. A gente pensa o ser divino amando, e amando de uma maneira infinita. Não tem tamanho o amor de Deus. É claro que a gente vê que esta é uma virtude que Ele transfere para os seres humanos. É muito interessante porque no versículo de número 7, que nós não lemos, o trecho de João, a frase de João é: o amor procede de Deus. É muito interessante a gente pensar que se há alguém com capacidade de amar em qualquer circunstância, essa pessoa é Deus. Mas é interessante notar que o amor, como a Bíblia descreve, vem dele. É uma virtude dele, que é transferida para o ser humano. O interessante também é que nós conseguimos gostar e nos entregar a alguém e a alguma causa exatamente quando nós somos envolvidos nessa causa por causa de Deus. Está difícil? Não, está fácil. Nós, na verdade, fomos trazidos ao mundo, e você especialmente, e eu especialmente, nós fomos trazidos ao mundo para experimentar não o nosso amor, que começa e cansa, que começa e se fatiga, que tem vários obstáculos. Nós viemos para conhecer e para vivenciar o amor do Senhor Deus. Então, gastar o amor é gastar a nossa vida nos relacionando com Ele e com as pessoas que nos cercam, sob a ótica do amor dele. Como é que Deus demonstra o seu amor? O Natal é uma resposta que eu quero dar para vocês. Porque o Natal,
é um episódio dentro do cronograma de Deus para trazer o ser humano de volta para Ele mesmo. Vocês lembram? Quem criou todas as coisas? Quem criou o primeiro ser humano? Foi Ele. E a Bíblia afirma que Ele se sentiu muito satisfeito quando criou esse ser humano. E o objetivo dele sempre foi transferir para esse ser humano o seu jeito de amar. E queridos irmãos, quando nós vemos que o ser humano preferiu fugir de Deus, contrariar a vontade de Deus, nós sabemos que o ser humano ficou com um restinho, algumas impressões do amor de Deus, e nós somos capazes de viver ao lado de uma pessoa, de gostar de algumas pessoas, de gostar de alguns amigos, quase que a vida toda, mas sem muita paciência de perdoar, sem muita paciência de entender, sem muita paciência de exercitar o amor. A gente começa o casamento assim. Você lembra quando foi a primeira vez que você disse para seu cônjuge que você amava? Eu te amo. Não foi assim doce? Aí passados uns 10 anos, eu te amo. Chega nos 20 anos, você sabe, né? Quando chega nos 30 anos, diz assim: o que você acha da gente divorciar? Quando chega nos 40 anos, fala: agora é tarde, tem que suportar. Você ama seu marido? Suporto. Mas o amor de Deus é inesgotável, e a forma como Ele fez, diz-nos a Bíblia, no verso 9, Ele diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho. Sabe quem foi o primeiro apóstolo do Novo Testamento? Jesus. Porque apostelo significa enviar. E João menciona esse verbo várias e várias vezes, dizendo que Jesus foi o apóstolo de Deus. Eu fico pensando, Deus tinha a seu serviço milhões de anjos, todos eles muito eficazes em acompanhar os seres humanos, mas nenhum deles podia entrar nesta infinitude de Deus. Hoje nós ouvimos uma pregação formidável, abençoadora a respeito deste assunto. Deus abriu mão da principal pessoa que havia, a melhor, a mais apropriada, para vir aqui, viver entre nós, experimentar as nossas dores, os nossos sofrimentos, experimentar toda a nossa vida comum. Ele aprendeu o ofício, ele aprendeu a falar, ele aprendeu a comer, ele aprendeu a andar, ele aprendeu a ler, ele aprendeu a lei de Deus, ele vivenciou a carpintaria, ele andou pela Galileia, pela Judeia, pela Samaria, seus pés ficaram doendo, ele sentiu fome, sentiu dor. Quer dizer, há uma perfeita identidade de Jesus Cristo com o ser humano. E Deus olha para a humanidade inteira. Quem ama como Ele ama? Só o Filho dele. Há uma palavra de João que é muito bonita, que diz assim: havendo-os amado, amou-os até o fim. Se tem uma pessoa que pode entender do amor de Deus, é o seu Filho.
Então ele mandou o seu filho, e esta é a prova que nós necessitamos da forma como Deus demonstra o seu amor. Deus enviou seu filho unigênito ao mundo, nessa sociedade que nós conhecemos. Jesus veio, e João afirma, como propiciação pelos nossos pecados. O nosso pastor disse hoje cedo: Jesus veio para morrer. Ele não veio para ficar velho. Ele não veio para morrer de causas naturais. Ele veio comissionado pelo Senhor para subir a cruz. Olha o amor. Deus não tem amor pelo seu próprio filho? Tem, mas Ele aplica este amor sobre o filho de uma maneira difícil para nós entendermos, porque Ele nos ama. E exatamente pelo fato de nos amar tanto, Ele quer nos comprar para si. Ele quer nos receber de volta. Ele quer nos trazer de volta, e o Natal é o começo disso. É o começo dessa prova. Deus enviou o seu Filho. O verso 14 diz: Deus enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Meus irmãos, Jesus Cristo não é um Buda, não é uma divindade indiana, não é uma divindade espírita, não é uma divindade católica, não é uma divindade protestante. Jesus Cristo é o Filho do Deus bendito, e qualquer pessoa que quiser experimentar o amor de Deus precisa vir para Jesus, o Jesus da Bíblia, não o Jesus da teologia, não o Jesus das doutrinas das religiões, o Jesus da Bíblia, porque é na Bíblia que Ele revela o seu amor. Quais são os objetivos do amor de Deus? Eu falei que Deus é amor, eu falei que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para ser Salvador do mundo, em demonstração do seu amor. Mas quais são os objetivos? Os objetivos que o texto elenca aqui são vários, mas eu vou selecionar alguns. O verso 7 diz assim: aquele que ama é nascido de Deus. Não, aí você vai dizer: mas eu amo meus filhos, eu amo o meu marido. Eu não estou falando desse amor, eu estou falando do amor que Deus repartiu com você. João vê que a evidência do amor é exatamente isto. Uma pessoa se percebe nascida de Deus quando vem uma força sobrenatural sobre ela, e ela aceita o outro, e ela trata do outro com honra, e ela perdoa, e ela abençoa, e ela fortalece. Quando Jesus Cristo veio, gente, ninguém o entendia, pouca gente o entendeu, mas Ele amou as pessoas. Teve um caso que um rapaz chegou e disse assim: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E a Bíblia diz: e Jesus amou aquele homem, queria que ele entendesse, mas aquele homem não entendeu, foi embora, porque era muito rico e não queria abrir mão da sua riqueza para seguir Jesus, perdeu a chance do amor de Deus. Mas você está aqui hoje, e se você percebe que Jesus Cristo morreu lá na cruz no seu lugar, o amor de Deus vai ser derramado no seu coração, e você vai começar a olhar o mundo de outra maneira. Também está dito que o amor de Deus foi para que nós vivamos por meio dele, final do versículo 9. E mais ainda, no versículo 13, nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. O amor de Deus é personificado na obra de Jesus,
mas também é personificado na nossa vida pela ação do Espírito Santo de Deus. Uma pessoa comum, como nós, pode ser residência definitiva de Deus. E Jesus Cristo quer nascer no coração de pessoas aqui hoje, para se tornar aquele Deus que leva ao amor. Não o amor do sentimento que a gente tem, mas o amor serviço que Deus preparou. Então, como é que eu vou responder a esse amor do Senhor? Diz o texto no versículo 15: aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. No versículo 18, João diz: no amor não vai existir medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Quando nós recebemos o amor de Deus, meus irmãos, nós deixamos de ter medo. É claro que a gente fecha a casa antes de vir para a igreja. É claro que a gente coloca o alarme no carro. É claro que a gente toma providências, mas a gente sabe que se Deus não guardar, nada adianta. Então, o que fazer? O perfeito amor lança fora o medo. A gente toma providências, mas a gente sabe que a nossa vida está nas mãos de quem? Do Senhor. Por quê? Porque Ele nos ama. Como é que Ele provou isso? Pela vinda do seu Filho à terra. E eu quero encerrar esta reflexão dizendo que cristãos vão se perceber como cristãos quando empregarem o amor de Deus no convívio com os outros. Não o seu próprio, não o seu próprio, porque a gente tem aquela questão de simpatia, antipatia, empatia, só com os olhos, né? Só com os olhos. É interessante, né? A gente olha para uma pessoa e diz assim: não fui com a cara dela. Mas você conversou com ela? Não. Mas não precisa. É como criança. Você já comeu? Não, nunca comi, mas não gosto. Você não fala assim? Então, mas você nunca comeu? Como é que você sabe o gosto? Né? Como é que você sabe o gosto? Pois é, se nós experimentarmos o amor de Deus, não vai ser pela impressão do olho que nós vamos nos envolver com as pessoas, vai ser a impressão do amor de Jesus no coração. E o Natal é isto, é a prova do amor de Deus.